Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Um feliz sábado para todos vocês. Sejam bem-vindos à live deste sábado, dia 3 de junho. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, nas tuas mãos nós descansamos, confiando na tua graça, no teu poder, na tua salvação. Estamos aqui para te adorar, Pai, Filho, Espírito Santo. Nós somos teus. É em nome de Jesus que eu clamo ao meu Pai que derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Que ao abrirmos a tua palavra neste momento, o Senhor venha falar ao nosso coração e dá-nos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos, aqui estamos para mais uma live, nesta linda manhã de sábado. Eu peço que Deus derrame sobre você as bênçãos, que Deus responda às suas orações. O tema que vamos estudar hoje é Deus usa os fracos. Deus escolheu os fracos desta terra. Eu peço que você abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo. Esse texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 1, eu quero que você leia comigo agora os versos 26 até o verso 29. Aqui Deus diz: porque vejam, irmãos, a nossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne. Deus não chamou muitos sábios, Deus não chamou muitos ricos e poderosos e influentes, não. Vejam, queridos irmãos, nossa vocação, diz Paulo, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem são muitos os poderosos, nem são muitos os nobres que são chamados. Por isso, o cristianismo é chamado a religião dos pobres, porque a maioria que seguia Jesus era composta por pessoas pobres, desprezadas pela sociedade, sem cultura, sem títulos e sem dinheiro. Mas Deus não escolheu muitos nobres, não escolheu muitos poderosos, nem muitos sábios segundo a carne. E agora leia comigo o verso 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas loucas, aquelas que são desprezadas, marginalizadas. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Meus queridos irmãos, esse Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que enviou Jesus Cristo para morrer por você e por mim, ele age de uma maneira incomum. Ele valoriza as pessoas comuns. Ele valoriza aquelas pessoas que não têm nada para dar, nada a oferecer. Mas Deus usa estas pessoas de forma poderosa para que a glória seja de Deus. Vejam agora o verso 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis. Por quê? E as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Toda glória tem que ser de Deus. Toda honra, todo louvor, todo elogio, tudo tem que ser canalizado para Deus. Ele é o soberano, ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Todo-Poderoso, onisciente. Por isso, meus queridos, Deus usa as coisas fracas e loucas, desprezíveis, para confundir as fortes. Abraham Lincoln, certa vez, ele disse: o Senhor deve amar muito o povo comum, pois fez muitos deles.
Deus ama muito o povo comum, as pessoas comuns, porque fez muitas delas. Deus ama as pessoas comuns e quer manifestar ao mundo o poder transformador da sua graça, operando nessas pessoas que não foram bafejadas pelos privilégios, pelas comodidades da vida. É assim que o apóstolo Paulo diz aqui, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 26 a 29. Quando os detratores pagãos desdenhosamente clamavam que os membros da igreja cristã primitiva eram a ralé da sociedade, quando os pagãos criticavam que os membros da igreja cristã de nosso Senhor Jesus Cristo eram escravos, eram plebeus, eram operários, a igreja respondia orgulhosamente que exatamente neste ponto se revelava o poder divino de ter Deus escolhido estas pessoas, pobres, operárias, plebeus e escravos, aqueles que eram chamados de a ralé da sociedade. Deus escolheu, pois bem, Deus escolheu estas pessoas para mostrar o poder de Deus. Deus podia tomar os mais humildes membros da sociedade e, pelo poder da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, torná-los nobres. Deus poderia, e Deus fez isso, pegou ladrões e ímpios coletores de impostos e tornou-os honestos. Deus pegou prostitutas e, deixando para trás aquela vida imunda, se tornaram mulheres de bem. Deus tomou os escravos e que adquiriam agora em Jesus Cristo uma nova dignidade como membros da família de Deus. Meus queridos irmãos, embora o Evangelho se tornasse particularmente apelante para os pobres, mas existiam também alguns intelectuais, alguns ricos e alguns poderosos que respondiam à atração do amor de Deus. Assim tem sido ao longo dos séculos, e assim é hoje. Deus ainda continua escolhendo os fracos, os desprezíveis. Na família de Deus, todos os grandes feitos são um reflexo do poder de Deus atuando no elemento humano, que voluntária e prazerosamente se submetem à influência do Espírito Santo, e desta forma todo louvor, toda glória, todo elogio são canalizados para Deus. Todos os aplausos, todas as honras e glórias são canalizadas para Deus. Leia comigo agora a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e o verso 31. Por que é que Deus escolheu as coisas loucas e fracas e desprezíveis? Verso 29, primeiro. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. É Deus que tem que ser glorificado. O importante não é o mensageiro. O importante é a mensagem e o Deus da mensagem. E agora o verso 31. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aquele que se gloria, que se glorie no Senhor Jesus Cristo. Na religião do nosso Senhor Jesus, a saúde, a cultura, o intelectualismo, a nobreza de nascimento, a formação teológica, a riqueza, os bens materiais podem ser úteis, mas não são absolutamente necessários para se realizar uma grande obra para o Senhor. Não são absolutamente necessários. No serviço de Deus, o importante mesmo é a consagração, a humildade de se deixar usar por Deus. Deus pega os fracos, Deus pega os doentes, Deus pega os incultos, Deus pega os pobres, pobres como somos, e nos torna poderosos instrumentos nas suas mãos para o benefício, soerguimento e salvação da humanidade. Muitas pessoas alimentam sonhos dizendo: se eu fosse pastor, se eu pudesse fazer teologia, se eu fosse rico, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Muitas pessoas ficam sonhando com coisas que não possuem
e se esquecem de que Deus é tudo o que elas precisam. O batismo do Espírito Santo é tudo o que você e eu precisamos, meu querido irmão. Quando batizados pelo Espírito Santo, nós nos tornamos, sim, poderosos instrumentos nas mãos de Deus para a salvação das pessoas. Comumente, eu ouço pessoas desprovidas de dinheiro, de bens materiais, dizendo: ah, pastor, se eu fosse rico, eu ia construir sozinho essa igreja. Ah, se eu fosse rico, eu ia usar o meu dinheiro para mandar missionários para a China, missionários para o mundo. Meus queridos, mas quando as pessoas se tornam ricas, elas esquecem isso. Elas não falam desta forma. Muitos se iludem dizendo para si mesmos: se eu fosse pastor, se eu tivesse teologia, eu faria isso e faria aquilo. São pessoas que ficam esperando uma grande oportunidade. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, não fique esperando por uma grande oportunidade. Realize o trabalho de Deus onde você está, do jeito que você está. Deus, deu uma obra para você realizar. Nós lemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 21 em diante. Leia comigo o verso 21 em diante. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Tudo o que Deus faz é de uma forma incomum para mostrar que Ele é Deus. Ele pode todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele pode usar os fracos, os pobres, os doentes, para fazer crescer a religião do nosso Senhor Jesus Cristo e levar as boas novas de salvação em todos os recantos da terra. Deus usa a loucura da pregação para salvar. Diz o verso 22, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Verso 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Deus usa a loucura da pregação e Ele quer usar você, meu querido irmão. Onde você está, do jeito que você estiver, Deus vai usá-lo, mas você precisa depender de Deus. Você precisa ser humilde para dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me do jeito que eu estou, reveste-me do teu poder, dá-me o poder do Espírito Santo para cumprir com a missão que o Senhor tem para a minha vida. Deus tem alcançado o maior sucesso com as pessoas desprovidas de riquezas, desprovidas de saúde física, pessoas que eram até mesmo cegas ou aleijadas. Deus as usa poderosamente. É exatamente esta mensagem que o apóstolo Paulo está passando para você nesta manhã. Aqui em 1 Coríntios capítulo 1, verso 27 a 29, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante de Deus. O próprio apóstolo Paulo se sentia fraco, se sentia doente, se sentia incapaz para fazer a obra de Deus. O próprio apóstolo Paulo, olhando para si mesmo, ele dizia: Senhor, eu sou doente, eu preciso da cura. Por 3 vezes ele suplicou a cura para Deus. Abra sua Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, e então vamos ler os versos 7 até o verso 10. Aqui Deus diz: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar. O apóstolo Paulo, um homem privilegiado, que teve visões, que teve revelações de Deus, ele tinha um espinho na carne. Era uma doença chamada de mensageiro de Satanás. Queridos, a doença não vem de Deus.
A doença vem de Satanás. Ele é o pai do sofrimento humano. Mas Deus permite o sofrimento. Deus permite muitas vezes uma doença para que aprendamos a depender de Deus, a confiar em Deus, a entender que Deus nos usa a si mesmo para que a glória seja de Deus, totalmente de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, ele pediu a Deus por 3 vezes para ser curado, para que tivesse melhores condições de fazer o trabalho de Deus. Deus disse: você não precisa de melhores condições, Paulo. O que você precisa é da minha graça. E a minha graça é suficiente para você. E você tem a minha graça. E Paulo viveu a vida com aquela enfermidade. Paulo viveu a vida com aquele espinho na carne. Leia comigo, estou lendo 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e agora o verso 8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Ele queria ser curado. Quem não quer ser curado? Eu, quando tenho qualquer dor no meu corpo, eu fico clamando a Deus: Senhor, tira a minha dor, tira este meu sofrimento. Quem é que não quer se livrar de dores, de sofrimentos, de doenças? Todos nós queremos. Mas nós não podemos fazer da nossa doença, nós não podemos fazer da nossa falta de cultura, ou falta de estudo, ou falta de títulos, nós não podemos fazer disso uma desculpa para não fazer a obra de Deus, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando estamos fracos, aí então somos fortes em Jesus Cristo, porque toda a glória será de Deus. Por isso diz aqui o verso 9 agora. E disse-me: a minha graça te basta. Deus falando para Paulo. Paulo que curava os enfermos. Paulo que ressuscitava mortos. Mas ele mesmo era doente. E Deus escolheu não tirar este espinho na carne. Deixou que ele vivesse com este espinho na carne. Por quê? Deus queria mostrar que a graça dele é suficiente. Porque Deus disse para Paulo: a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, eu posso estar falando hoje para uma pessoa que está sofrendo ou gemendo, ela tem uma doença, ela está incapacitada, mas Deus está nesta manhã se dirigindo a você, dizendo para você aquilo que disse para Paulo: a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E agora Paulo diz assim: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Vou me gloriar nas minhas fraquezas, disse Paulo, para que em mim habite o poder de Cristo. O poder de Jesus habitando em você. O Espírito Santo sendo derramado sobre você. É tudo que você e é tudo que eu preciso. É tudo que nós precisamos. O poder do Espírito Santo habitando em nós. E agora diz o verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Meu querido irmão, Satanás quer desanimá-lo com a sua fraqueza. Satanás quer desanimá-lo com a sua doença. Satanás quer desanimá-lo com os empecilhos. Satanás quer desanimá-lo com os complexos de inferioridade, os complexos de incapacidade. Mas Deus está dizendo para você hoje: a minha graça te basta. E juntamente com o apóstolo Paulo, nós deveremos dizer: pelo que sinto prazer nas fraquezas, sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias por amor de Cristo Jesus. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Queridos, a despeito do espinho na carne que acompanhou Paulo durante toda a sua vida, que grande obra Deus realizou através deste soldado da fé.
O seu espinho na carne pode ser, meu querido irmão, falta de recursos. Para cada pessoa existe um espinho na carne diferente, em circunstâncias diferentes. Qual é o seu espinho na carne? Qual é a desculpa que talvez você esteja usando para não fazer a obra de Deus? Queridos, o seu espinho na carne pode ser a falta de recursos, ou alguma doença, falta de saúde, falta de estudos, qualquer outra desculpa que você esteja usando para não fazer a obra de Deus. Lembre-se que Ellen Gold Harmon, depois ela se tornou conhecida como Ellen Gold White, quando ela ainda uma meninazinha, era uma jovem inculta, com apenas 3 anos incompletos de escola, com saúde debilitada, vítima de tuberculose, impossibilitada de estudar. Ela era pobre e, no entanto, Deus a sustentou e Deus a habilitou para exercer um ministério profético lindo que durou 70 anos. 70 anos como profetisa de Deus. Foi autora de mais de 50 livros, 47 mil páginas ela escreveu e cerca de 2.000 visões e sonhos. A autora americana mais traduzida em todo o mundo. Por meio dos seus escritos, Jesus está sendo levado a milhões de pessoas. Deus usou Ellen Gold White. Sem cultura, sem saúde e sem recursos financeiros. Deus a usou e toda a glória é de Deus. Deus quer usar a mim e a você, meu querido irmão. Onde estamos? Do jeito que estamos. Eu li sobre Ricardo Baxter. Ricardo Baxter, afligido por várias doenças, passou a maior parte da sua vida à beira da morte. Morre ou não morre? Todavia escreveu cerca de 100 livros, 100 volumes para edificação do reino de Deus. Li também sobre Eduardo Payson. Não conheceu nunca um dia sequer em toda a sua vida um dia de saúde. Viveu a vida toda doente. E assim mesmo ele pregava como um leão e ajudou milhares de criaturas a encontrar o caminho da salvação em Jesus Cristo. Outro vitorioso em Jesus Cristo foi Roberto Shane. Se bem que um esqueleto humano ambulante, ele abalou a Escócia com a pregação do Evangelho, trabalhando para o reino de Deus. Philip Doddridge, apesar de ter sido aconselhado por seus amigos a nunca entrar para o ministério pastoral, porque ele não tinha condições físicas, tinha uma péssima saúde, mas ele mesmo assim se tornou um pastor, tornou-se uma grande testemunha de Deus no púlpito. Fazendo uma pesquisa, eu pude descobrir que algumas das mais notáveis pessoas do mundo sofriam de problemas físicos, de entraves físicos. Lord Byron tinha o pé torto. Roberto Louis Stevenson era tuberculoso. E em 1893, Roberto Louis Stevenson escreveu assim: por 14 anos não tenho tido um dia sequer de saúde. Eu tenho escrito aos pedaços por causa da tosse, escrito com hemorragia, porém tenho feito o meu trabalho incansavelmente e a batalha continua. Meu querido irmão, a doença não é desculpa para não fazer o trabalho de Deus, levar almas aos pés de Jesus Cristo. A doença, a pobreza, a falta de estudo, nada disso pode ser entrave e dificuldade para Deus. Porque Deus diz para você o que disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Urias Smith, pioneiro adventista, escritor e redator, o primeiro a redigir a Declaração de Princípios Fundamentais da Igreja Adventista, ele era aleijado, tinha uma perna de pau. Helen Keller, autora e conferencista norte-americana, ela perdeu a visão e a audição devido a uma doença quando tinha apenas 19 meses de vida. Era uma criancinha
quando perdeu a visão e a audição. A despeito das suas deficiências físicas, Helen Keller escreveu dizendo: cada dia da minha vida agradeço a Deus 3 coisas. Dou graças a Deus por me haver concedido o conhecimento das suas obras. Dou graças a Deus, profundas graças, porque Ele pôs nas minhas trevas a lâmpada da fé. E dou profundíssimas graças porque tenho uma outra vida a ser aguardada, a vida eterna. Uma vida jubilosa, de luz, flores, cânticos celestiais. Queridos, qual é a sua e qual é a nossa atitude diante das deficiências físicas, das doenças, da pobreza ou da falta de estudos? Vamos ficar lamentando? Vamos ficar chorando a nossa pobreza, as nossas doenças, os nossos entraves físicos? Você condescende com a débil piedade de si mesmo? Você tem piedade de si mesmo? Você costuma ter pena de si mesmo? Você costuma se depreciar, se desvalorizar? Você tem complexos de inferioridade? Meu querido irmão, minha querida irmã, com certeza entre todos estes que estão assistindo esta mensagem, Deus está chamando você, meu querido irmão, mesmo que você tenha somente um talento, mesmo que você tenha somente um dom, Deus não quer que você enterre, Deus não quer que você despreze o único talento que você recebeu das mãos de Deus. Quando você for tentado a reclamar da sorte, quando você for tentado a reclamar da vida, quando você for tentado a reclamar das aflições ou das limitações, pense naquilo que Jesus dirá para aqueles que simplesmente não fizeram nada, para aqueles que simplesmente enterraram o talento. Deus dirá: servo mau e negligente. Pense também em quão mais pobre seria o nosso mundo se estas pessoas cheias de doenças e de fraquezas físicas não tivessem se colocado nas mãos de Jesus e se deixaram usar pelo poder do Espírito Santo. Lendo sobre Thomas Edison, o inventor da lâmpada, o inventor do fonógrafo e da máquina de filmar, ele era surdo. Ele poderia ter atravessado a vida toda reclamando e se lamentando pela surdez, mas não, ele se tornou um dos mais importantes e célebres cientistas do mundo. Beethoven, o gênio da música, também era surdo. Estes poderiam ter vivido a vida se lamentando e reclamando, mas decidiram usar o talento para Deus. Franklin Roosevelt, vítima de uma paralisia infantil, ficou paraplégico, porém, mesmo com aparelhos e muletas, tornou-se governador de Nova York e foi, depois, por 3 vezes, eleito presidente dos Estados Unidos. Mas ele era paraplégico. Queridos, Antônio Feliciano de Castilho, um dos maiores clássicos da língua portuguesa, desde a infância era quase completamente cego, mas traduziu Virgílio e Ovídio. João Bunyan, esquecido numa prisão fria lá em Londres por 12 anos, preso por 12 anos por causa da fé em Jesus Cristo. Mas lá dentro da prisão, em vez de ficar se lamentando e reclamando, ele usou o tempo se colocando nas mãos de Deus, ungido pelo Espírito Santo, e escreveu ali dentro da prisão o livro mais lido depois da Bíblia, O Peregrino. Não poderia deixar de mencionar o nome de Fanny Crosby. Fanny Crosby, cega desde poucos meses de idade, vítima de um tratamento errado do médico. Mesmo assim, já com 10 anos de idade, Fanny Crosby conhecia a Bíblia como poucos a conhecem. Converteu-se a ouvir cantar o hino de Isaac Watts, A Revelação da Cruz. Casou-se com um professor de cegos que também era cego. Fanny Crosby tornou-se, pela graça de Deus, a maior autora de hinos que o mundo já conheceu, pois ela escreveu cerca de 7.000 hinos. Muitos dos hinos que nós cantamos no nosso hinário foram compostos por
Fanny Crosby. Ela viveu 95 anos, falecendo em 1915. Mas Fanny Crosby era cega, desde poucos meses de vida. Queridos, Deus possui uma universidade chamada a Universidade das Aflições. As aflições da vida, os entraves físicos, são por Deus muitas vezes permitidos para que suspiremos por Deus, clamemos por Deus, fiquemos mais perto de Deus, corramos constantemente para os braços dele e clamemos pelo socorro sempre presente na hora da angústia. O Criador de pássaros, para ensinar os pássaros a cantar, eles cobrem a gaiola toda de um modo que o pássaro fica imerso no escuro e então ele assobia ou toca uma melodia que deseja ensinar para o pássaro. Preso entre as grades de uma escura gaiola, o pequeno pássaro aprende as mais lindas melodias. Deus permite os momentos escuros na sua vida. Você passando pelo vale da sombra da morte. Mas é ali que nós aprendemos a confiar nesse Deus que tudo pode, que tudo sabe e que não desampara os seus filhos nos momentos mais sombrios e difíceis da vida. A cegueira, meu querido irmão, ajudou muito Paulo a ver Jesus. Ele precisou ficar cego para ver Jesus Cristo. Essa foi a experiência de Paulo. Também a cegueira ajudou muito Sansão a ver Deus. Sansão precisou ficar cego para conseguir ver Deus e se salvar. Queridos, as estrelas brilham mais nas noites mais escuras. Pense um pouco. Quanto mais escura for a noite, mais as estrelas brilham. São nas dificuldades que os filhos de Deus aparecem fortes, heróis e heroínas da fé. Nos momentos mais difíceis, aqueles que se ajoelham aos pés de Jesus Cristo e que buscam o batismo do Espírito Santo, são nos momentos mais difíceis que eles vão aparecer. As estrelas brilham mais nas noites mais escuras. Existe uma pedrinha em quase todos os sapatos. A areia na concha da ostra produz a pérola. As tempestades levam os navios para o porto. Sabem, existem frutas que só se tornam doces depois que cai a geada. E assim também, quando nós passamos pelas aflições, a universidade das aflições, Deus usa esta universidade para nos aperfeiçoar, para nos fortalecer, porque o que mais você precisa não é de saúde, não é de dinheiro, não é de intelectualismo. O que você e eu mais precisamos é da graça de Deus. O Deus que falou para Paulo está falando para você hoje. A minha graça te basta. Deus às vezes coloca homens e mulheres de costas no chão, a fim de que olhem para cima. Ele fez isso com Paulo, lançou-o no pó da terra. Foi quando Paulo estava caído no chão e que Jesus Cristo falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Meu querido irmão, minha querida irmã, pense um pouco na história do filho pródigo. Se o dinheiro do filho pródigo não tivesse acabado, ele nunca teria voltado para a casa do pai. Por isso Deus permite o dinheiro acabar. Por isso Deus permite as situações difíceis, para que a gente chore, para que a gente clame, para que a gente corra para os braços do Pai pedindo ajuda. As aflições, os sofrimentos são os nossos melhores educadores. Podemos ver mais longe através de uma lágrima do que através de um telescópio. As feridas abertas em nossa alma são portas abertas por onde Deus opera. Vou repetir. As feridas abertas em nossa alma são portas abertas por onde Deus opera. Louvado seja Deus pelos entraves e aflições que nos obrigam a correr para Jesus Cristo. Eu termino lendo para você novamente a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 1
E o verso 27. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis do mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. E o verso 31, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Glorie-se no Senhor, meu querido irmão. Deixe Deus usar você, batizá-lo com o Espírito Santo e que você faça a obra de Deus, porque a graça de Deus é toda suficiente para você. A minha graça te basta. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando estamos fracos, então somos fortes, e toda a glória será de Deus. Que Deus derrame sobre você, meu querido irmão, o Espírito Santo, e que Deus te use onde você está, da forma como você estiver. Deus o use assim como usou Paulo. E entenda que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Em Jesus Cristo tudo podemos. Em Jesus Cristo somos mais do que vitoriosos. E Ele nos supre todas as nossas necessidades. Aleluia! Deus derrame sobre você o Espírito Santo. E Deus enche o seu coração de paz, de esperança, de alegria. Eu deixo com você, meu querido irmão, a bênção do meu Jesus e a paz que só Jesus pode dar. Amém e amém.